quero convidar vocês para lermos o texto que vai servir para a nossa reflexão e meditação. Nós vamos ler o Salmo 57. Salmo 57, atribuído a Davi. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens intitulada Pela Fé. Nós temos conversado já há meses sobre o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Conversamos sobre a fé de Abel, a fé de Enoque, conversamos sobre a fé dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, fizemos considerações sobre a fé de José, Moisés, Josué, Raabe, e alcançamos o verso 32, que faz referências a diversos nomes que se destacaram na história do povo de Deus. No verso 32 de Hebreus 11, menciona-se Baraque, menciona-se Gideão, menciona-se Sansão, e há também ali a referência a Davi. Então hoje estamos conversando sobre a fé de Davi. Pela manhã meditamos sobre aquele episódio onde Davi venceu o gigante, e hoje quero conversar com vocês sobre as preciosas e oportunas lições que devemos aprender com o Salmo 57, atribuído à tradição de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, apesar dos problemas, apesar da perseguição, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Juntos, verso 11. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Os salmos reordenam nossas afeições, desordenadas em virtude do pecado, nos fazendo sentir desejo mais profundo e intenso por aquilo que é bom e maior aversão àquilo que é ruim e prejudicial. O sobrescrito do Salmo o atribui a sua autoria a Davi. Depois de fugir de Gibeá, a primeira capital de Israel, de onde governava Saul, por conta da perseguição doentia de Saul, Davi precisou buscar refúgio entre os filisteus. Entretanto, ele foi aprisionado lá. Depois de algum tempo, ele alcançou libertação e depois que saiu da terra dos filisteus, Davi se dirigiu para a caverna de Adulão, com o objetivo de se proteger, com o objetivo de se refugiar. E esse intervalo em Adulão, esse tempo naquele complexo de cavernas, permitiu a Davi recobrar o juízo e recuperar as energias. Davi pôde recobrar o raciocínio ali em Adulão. Davi se tornou líder de um bando.
pessoas endividadas, indivíduos descontentes, fugitivos e oprimidos de toda a espécie, se uniram a Davi ali em Adulão. Do ponto de vista meramente humano, aquele era um grupo absolutamente desprezível. Do ponto de vista de Deus, porém, aquele era o início do reino de Davi. O reinado de Davi começou numa simples casa de Belém, se confirmou na batalha vencida no vale de Elá, Davi vencendo o gigante Golias, e vai ganhando forma nos desertos de Israel. Contudo, a situação em Adulão não é favorável, não é estável. O rei Saul continua perseguindo Davi. Davi continua sendo oprimido, continua sendo injustamente acusado de um monte de coisas. E ser perseguido, ser oprimido, essas coisas são altamente desagradáveis. Davi estava nessa condição absolutamente desagradável e desfavorável. E nessa condição, Davi resolveu orar. Quando Davi estava contente, ele orava. Quando Davi estava aflito, perturbado, desassossegado, ele orava também. O Salmo 57 é uma súplica. Esse salmo pertence ao gênero da súplica. Súplica é essencialmente um lamento poético de sofrimento ao Senhor em tempos de necessidade crítica. No salmo que nós acabamos de ler, confiança e súplica se misturam, formando uma oração belíssima e honesta, genuína, sincera, bem ao estilo, bem ao feitio de Davi. Nesse texto nós encontramos diversas lições e eu queria compartilhar algumas delas com vocês. A primeira lição que nós podemos aprender com essa passagem é a seguinte: eu devo confiar em Deus. Eu devo confiar em Deus. Você deve dizer isso ao seu próprio coração. Eu devo confiar em Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O Salmo 57 começa com um apelo para que Deus seja misericordioso. Tem misericórdia de mim. E juntamente com esse pedido por misericórdia, nós encontramos uma reiterada afirmação de confiança no ser divino. Tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Olha que imagem mais bonita. Davi resolveu se refugiar no Senhor até que as calamidades passem. Eventualmente, quando chove muito forte, o que a gente faz? Nós buscamos abrigo, nós buscamos proteção até que a tempestade passe. Davi está ensinando a gente a fazer isso, a buscar refúgio no Senhor até que passem as calamidades. Davi não pleiteia direitos, ele sabe que não tem. Ele implora por misericórdia. Davi não faz exigências, apenas implora por compaixão. Davi confia na misericórdia de Deus. Misericórdia, meus irmãos, é a eterna disposição que Deus tem de nos tratar segundo o seu amor e graça, e não consoante as nossas obras. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. E o fato de Deus não nos tratar segundo os nossos pecados significa que Ele é misericordioso, Ele é gracioso. A palavra misericórdia era empregada no mundo antigo para fazer referência à bondade, ao amor presente numa relação entre gente que se gostava, entre hóspedes, entre amigos, entre governantes, entre aliados. Misericórdia é isso, é o que caracteriza a relação de pessoas que se gostam. Deus ama você.
Deus ama você a ponto de ter entregado o seu bendito Filho na cruz. Então, conte com a misericórdia dele. Como Davi, você pode e deve implorar para que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Em meio aos muitos problemas, em meio às dificuldades, Davi clamou ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim executa algumas coisas. É isso que você leu na sua Bíblia? O Deus Altíssimo executa algumas coisas em favor dos seus? Não, a Escritura afirma: ao Deus que por mim tudo executa. Essa é a compreensão de Davi. Todo bem que eu recebo vem das mãos do Altíssimo. Deus faz todas as coisas. O Senhor executa todas as coisas. O título Deus Altíssimo, empregado por Davi, comunica a ideia de que o Senhor está acima de todas as circunstâncias, de todas as coisas, de todas as criaturas, de todos os problemas. Nossos problemas podem ser grandes, mas o Senhor é maior. Nossas provações são grandes, mas o Senhor é maior. Nossa tristeza é grande, mas o Senhor é maior. A nossa depressão é grande, mas o Senhor é maior. As dívidas são grandes, mas o Senhor é maior. Como Davi, devemos clamar ao Deus Altíssimo, ao Deus que executa tudo por nós. Ele é o Altíssimo, somos fracos, mas o nosso Deus é poderoso. Eu devo confiar em Deus. Você deve confiar no Senhor. Essa é a primeira lição. A segunda lição que aprendemos com o texto: eu preciso aprender a pedir a ajuda de Deus para vencer os problemas. Repito, eu preciso aprender a depender de Deus no que diz respeito à resolução dos meus problemas. Muitas vezes a gente não pede a ajuda de Deus para resolver os problemas. A gente quer dar o nosso jeito. Nós queremos resolver os nossos próprios problemas. Não estou estimulando ninguém aqui a ignorar os problemas. Afinal de contas, ignorar problemas não significa solucioná-los. Algumas pessoas pensam incorretamente que se não pensarem nos problemas, os problemas se resolverão. Nada disso. No entanto, meu estímulo nessa noite é para que você busque a resolução dos problemas recorrendo ao Senhor. O Senhor está aqui, está difícil, está complicado, não sei o que fazer, não tenho perspectiva, da onde que vai vir o recurso? Senhor, o problema é gigantesco, mas está aqui, me auxilie, eu confio no Senhor. O Senhor se revelou na sua palavra como Deus Altíssimo. O Senhor está acima dos problemas. Eu recorro ao Senhor. Senhor, eu quero testemunhar, eu quero experimentar o livramento, a bênção que vem da tua parte. Davi se sentia aqui sufocado. Já se sentiu sufocado pelos muitos problemas? E em alguns momentos da vida parece que os problemas combinaram entre si. Olha, a gente vai pegar fulano em 2024, segundo semestre. Os problemas vão surgir todos ao mesmo tempo. Eventualmente a gente tem essa sensação e nós nos sentimos sufocados. Davi estava se sentindo sufocado. Era perseguido injustamente, os problemas se uniram, eles se combinaram, de modo que ele sofria com diversos problemas grandes e graves, a ponto dele comparar seus problemas a predadores vorazes. Ele não comparou seus problemas a poodles, a que mais que tem, cachorrinho fofinho, esses outros cachorrinhos bonitinhos que a gente vê por aí. Ele não comparou seus problemas aos cachorrinhos fofinhos. Olha lá, verso 4: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Davi descreve os seus problemas
os seus inimigos como se fossem animais selvagens que querem o devorar, que querem o seu mal, que querem o seu prejuízo, que querem o eliminar. O linguajar de Davi pressupõe constante hostilidade em relação aos inimigos que o atacavam, enquanto o uso de comparação com lanças, flechas e espadas descreve sua crueldade e perversidade. No meio dessa situação, no meio dos leões que queriam devorá-lo, que fez Davi? Ele implorou pela intervenção do Senhor. Ele pediu socorro. Socorro, gente, é a oração mais básica. Quando a gente pede socorro, a gente está dizendo o seguinte: o Senhor pode me socorrer e eu não posso fazer nada por mim mesmo. Ninguém que ainda confia em si implora por socorro. Socorro é a oração dos desesperados. Socorro é a petição dos fragilizados. Socorro é a súplica daqueles que compreendem que nada podem fazer. É a súplica dos incompetentes. É a súplica daqueles que têm consciência da própria precariedade e inabilidade. Socorro é a súplica daqueles que creem que o Senhor é o Deus Altíssimo e que tudo pode executar em favor daqueles que creem. Eu preciso aprender a confiar mais em Deus na hora de resolver os meus problemas. Para de ficar dando os seus jeitinhos. Para de ficar confiando na palavra do vereador eleito. Para de depositar a sua confiança no seu chefe. Passe a confiar no Senhor e implore pela intervenção dele na sua vida. Terceira lição que aprendemos aqui: eu devo louvar a Deus. Eu devo louvar a Deus, verso 5: ser exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. O que aconteceu aqui, gente? Até o verso 5, Davi estava descrevendo os seus problemas. Ele pediu por misericórdia, ele disse que os seus problemas são como leões que querem devorá-lo. Davi está concentrado nos problemas, ele está fazendo oração sim, mas ele está ali, focado nos problemas. A partir do verso 5, há uma interrupção. Davi deixa de focar apenas nos problemas. Davi deixa de se concentrar nas adversidades e ele foca no Senhor. Ele se concentra no Deus eterno. E quando ele se concentra em Deus, o que ele faz? Ele exalta, ele glorifica. Davi deixou de se apegar aos seus interesses mais urgentes, para pensar naquilo que é sempre mais urgente e importante, a saber, a glória do Deus eterno. O louvor, meus irmãos, não é apenas uma afirmação de que Deus é bom. O louvor é a afirmação de que Deus é melhor. Quando o povo de Deus se reúne para louvar, o povo do Senhor está fazendo duas coisas concomitantemente. Em primeiro lugar, está dando glória e tributo àquele que merece. E em segundo lugar, o povo que louva a Deus está negando outros deuses. Quando o povo de Deus louva, esse povo está declarando que Deus é bom e que Deus é a melhor coisa que existe na vida. Empreguei a palavra coisa porque me faltou outra melhor, mas vocês entenderam a minha ideia. O Senhor é o melhor que há em nossas vidas. Eu devo louvar o Senhor. Note que Davi resolveu louvar a Deus no meio dos problemas. Os inimigos continuavam lá, viu? Os inimigos descritos nos primeiros versos continuam. Saul continua perseguindo Davi, mas Davi resolveu louvar a Deus. O crente não louva a Deus apenas quando a conta está no azul. Eu tenho dinheiro no banco, vou louvar a Deus. O crente não louva a Deus apenas quando está bem.
no que diz respeito à sua saúde. Não tenho doença nenhuma, não estou dando trabalho lá para o doutor Davi, no pronto-socorro do São Vicente. Vou louvar a Deus, vou levantar as mãos. O crente louva a Deus no meio da doença. O crente louva a Deus quando o boleto venceu na semana passada. Em todo tempo louva o Senhor. É o que a gente encontra no Salmo 34. Crente louva a Deus em todo o tempo. Quarta lição que aprendemos com o Salmo 57. Eu preciso continuar acreditando e confiando em Deus, apesar dos problemas que parecem nunca acabar. Quem aqui já teve a sensação de que o problema nunca acaba? Acabou um, começou outro. Acabou uma provação, já está no início de outra. Puxa, eu não tenho folga, Deus. Eu não tenho sossego. É uma provação após a outra. Eu estou resolvendo esse negocinho aqui, já veio outra bucha. Isso acontece, viu? Isso aconteceu com Davi. Repare que Davi tratou sobre o seu problema no verso 4. No verso 5, ele louvou a Deus. Coisa linda, ser exaltado a Deus acima dos céus. Em toda a terra esplenda a tua glória. Parece que a vida de Davi está maravilhosa. Parece que o problema ficou para trás. Pode até ficado para trás, mas o fato é que no verso 6, o problema voltou. Já aconteceu isso com você? De um problema que você resolveu no passado, mas que volta no presente? Às vezes nós precisamos lutar as mesmas lutas do passado. Ninguém gosta disso, mas acontece. Então o problema que parecia ter sido superado no verso 5, volta no verso 6. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim. Davi está relatando os problemas que experimenta, mas de uma maneira diferente. Mas eles mesmos caíram nela. A vida de fé é como uma montanha russa. Tem hora que a gente está lá em cima, tem hora que a gente está aqui embaixo. Os problemas vêm e vão. Mal saímos de uma provação e já entramos em outra. Foi o que aconteceu com Davi. Os problemas voltaram. As dificuldades que pareciam ter sido plenamente superadas no verso 5, retornaram, apareceram novamente no verso 6. Só que depois do louvor do verso 5, parece que Davi enfrenta a dificuldade de uma maneira diferente. Ele encara o problema no verso 6 de maneira diferente da maneira como ele encarou o problema no verso 4. Parece que depois do louvor, a percepção de Davi acerca de Deus tornou-se mais sensível. Parece que Davi enxerga mais a grandeza do Senhor. Parece que Davi está mais sensível à atuação do Altíssimo. Ele compreende que o Senhor haverá de retribuir o mal daqueles que estão conspirando e agindo contra ele. Davi percebe que as maquinações dos malvados se voltam contra os malvados. E isso acontece depois da invocação do refrão, como se fosse efeito desse refrão. Deixa eu explicar isso mais e melhor. A ideia aqui é a seguinte: enquanto você se concentra nos problemas, os problemas vão ganhando cada vez mais espaço dentro do seu coração. Quem se concentra nos problemas e quem vive para reclamar dos problemas, para essas pessoas os problemas se agigantam. Mas a pessoa que encara os problemas com a consciência da grandeza do Senhor e louvando o Senhor, essa pessoa consegue superar ou conviver com o problema de uma maneira melhor. Pois o louvor chama a nossa atenção para a grandeza e para a soberania de Deus, de modo que aquele que louva sabe que o Senhor é muito maior que o problema. Deu para entender? Enquanto você se concentra no problema, enquanto você só reclama, o problema vai ficando cada vez maior. Mas a partir do momento que você começa a louvar a Deus em todo o tempo, você vai obter maiores
vitórias sobre esses problemas com o auxílio do Senhor, pois a sua mente, o seu coração são abertos para a grandeza do Senhor. Não desanime, meu irmão e minha irmã, por causa de um problema que voltou. Não desanime em virtude do problema que retornou. A vida é assim mesmo. No mundo a gente vai passar por tribulações, mas devemos ter bom ânimo, porque nosso Senhor venceu o mundo. Quinta lição, a última lição que a gente aprende com o texto. Eu devo louvar a Deus em todo tempo. Repare que há um acréscimo aqui na minha ideia homilética. O terceiro ponto, eu devo louvar a Deus. O quinto ponto, eu devo louvar a Deus em todo tempo. Já vou justificar isso daí. O Salmo 57 é uma súplica que se encerra com louvor. Problemas são persistentes, sim, mas o amor de Deus é mais persistente que os nossos problemas. Confiando na realidade invisível do Deus Altíssimo, o coração de Davi fica firme. O verso 6 ele falou sobre problema, mas no verso 7 ele está dizendo para Deus: apesar dos problemas, Senhor, firme está o meu coração. Eu vou enfrentar os problemas com o teu auxílio, firme está o meu coração. Cantarei e entoarei louvores. Davi quer cantar com alegria ao Senhor, e ele quer oferecer para Deus o seu melhor. Veja lá verso 8. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Davi quer empregar aqueles instrumentos que eram utilizados no culto ao Senhor na sua vida. Ele quer cultuar a Deus da melhor maneira possível. Davi quer louvar a Deus da melhor forma possível. Você tem essa disposição de dar o seu melhor para Deus? Ou você oferece o resto? O resto do seu domingo, o resto da sua semana, o resto da sua energia, o resto das suas finanças. Deus não se agrada de resto, não. Deus se agrada do melhor. Nós aprendemos com a fé de Abel isso. Deus se agrada do melhor que a gente oferece. Davi queria oferecer para Deus o melhor dele, o melhor louvor possível, o melhor das suas emoções, o melhor da sua energia, e nós devemos proceder dessa maneira. Tendo em vista este seu compromisso bonito com o louvor e com a glória de Deus, Davi declara mais uma vez: sê exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Não é por acaso que essa frase ocorre 2 vezes num salmo que possui 11 versos. 11 versos não é um texto assim muito grande. E nós encontramos a repetição de uma mesma frase: sê exaltado, ó Deus. Esse é o estribilho do salmo. Essa é a principal ideia do Salmo 57. E o fato dessa frase ser repetida aponta para o fato de que o louvor deve ter essa característica de ser algo contínuo, de ser algo que se repete naturalmente na nossa experiência. Fui na igreja semana passada, estou aqui de novo nesse domingo, estarei aqui novamente no próximo domingo, permitindo o Senhor. Por quê? Porque o louvor faz parte da minha vida, faz parte da minha agenda. É isso que o Senhor quer de nós. A repetição dessa frase tão bonita apresenta essa realidade para nós. O louvor deve ser um hábito santo, bonito na vida dos crentes. Portanto, meu irmão e minha irmã, persevere no louvor. Não persevere na reclamação. Não persevere na murmuração. Persevere no louvor. Quem insiste em reclamar vê os problemas se tornando cada vez maiores. Agora, quem se compromete com o louvor
essa pessoa que elogia o Criador por meio do canto, essa pessoa que reconhece a grandeza do Senhor, torna-se mais sensível para compreender a orientação divina e para receber as bênçãos do Altíssimo. Concluindo essa nossa breve reflexão sobre o Salmo 57, quero lembrá-los de que o contexto do Salmo é 1 Samuel capítulo 22, que lemos há pouco. Ok? O contexto do Salmo 57 é Davi fugindo de Saul enquanto estava ali na caverna de Adulão. E nós lemos há pouco que havia um grupo com Davi lá em Adulão. Ajuntaram-se a ele, verso 2 do capítulo 22 de 1 Samuel. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Que grupo inexpressivo! Mas eles eram amigos do futuro rei, e nisso estava a esperança deles, e também a nossa. A esperança deles e a esperança nossa é que nós somos amigos do rei. Como aquele povo em Adulão, aqui tem gente endividada, aqui tem gente amargurada, aqui tem gente em aperto, mas nós somos amigos do rei. Nós servimos a Jesus, que não nos chama mais de servos, ele nos chama de amigos. A esperança deles e a esperança nossa é o fato de sermos amigos de Jesus. A nossa esperança para a vida e para a eternidade é o fato de que Jesus é o nosso amigo. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família, essa igreja, que nós aprendamos essas lições, confiar mais em Deus, recorrer a Ele na hora de resolver os problemas e que o Senhor nos ajude a nos comprometermos cada vez mais com o louvor. Lembre-se, você é amigo de Jesus, essa é a sua e a minha esperança. Que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor, nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.